Bom, boa noite, senhores, senhoras. Hoje é a quarta? Quinta. Quarta aula? Quarta aula. Quarta aula. Se eu não me engano, hoje e amanhã Programa dos 12 Passos? é sobre os 12 passos de Narcóticos Anônimos. É uma das matérias que eu acho que vocês sabem que eu mais passo, né? Porque é o fundamento de todas as clínicas de recuperação, de todo aquela programação que eu te dei. Ficou onde, Pedro Henrique? Ficou no computador, né? Bom, vamos lá. Vamos falar um pouco da história dos 12 passos, vamos falar um pouco dos passos. Se eu não me engano, hoje e amanhã é sobre os passos. Por quê? Talvez a gente até precise de mais dias, ou que vocês estudem bem mais sobre os passos, porque realmente é o caminho comprovado, afirmado e com estatística do melhor programa que tem salvado muitas vidas, né, nessa parte de dependência química e alcoólatras, né, do AA e do NA. A história dos 12 passos vem de 1930 e pouco, né, quando dois alcoólatras estavam buscando uma maneira de parar de beber. Bill e Bob. E eles conversando e compartilhando suas dificuldades, entenderam que era o caminho para conseguir ficarem sóbrios, né? Compartilhando suas dificuldades. Então, assim, por isso é importante a gente falar e pedir ajuda, porque isso já vem um fundamento, o maior fundamento do Narcóticos Anônimos, né, das reuniões de NA. Fez um barulho lá atrás. Estou entrando? Compartilhar as minhas dificuldades. Esse é o fundamento. Nas salas de NA, como que é feito as salas de NA? Todo mundo vai para se reunir, há um momento de leitura, né, de uma literatura sobre a dependência química, né, que são as literaturas do programa de Narcóticos Anônimos, e logo depois começa o tempo de partilha, que é o mais importante, que cada membro pode partilhar sobre suas dificuldades do dia e de se manter limpo. E através da identificação entre as partilhas, nós aprendemos um caminho, ou então somos sinalizados para não fazer alguma coisa. E toda essa experiência compartilhada me ajuda a encontrar um caminho para me manter sóbrio. Carlos, essa literatura seria o Só por Hoje? Que a gente... Não. Uma delas é o Só por Hoje. Mas na sala, geralmente, a gente escolhe um panfleto. Existem os IPs, que são os panfletos, entendeu? Colorido, na verdade, o Só por Hoje, se você ver lá, está escrito o número do IP. Aquele número do IP é a literatura que é lida nas reuniões. O Só por Hoje, ele tem todos os IPs distribuídos por dias. Mas toda a literatura do Só por Hoje vem dos IPs que são lidos nas reuniões. As IP amarelo, azul. Aqueles panfletos, né? Eu tenho um livrinho lá. Bom, membros de AA vivem perguntando de onde surgiram os 12 passos. Em última análise, talvez ninguém saiba, no entanto, alguns desses conhecimentos que levaram à sua formação estão tão claros para mim como se tivessem acontecido ontem. Esse fragmento é da origem dos 12 passos. No que se refere à origem humana, os principais canais de inspiração para os 12 passos foram em número de 3. Os grupos Oxford. Alguém já ouviu falar disso? Não. Tem alguma coisa relacionada àquela universidade? Não tenho certeza, mas existia grupos já de autoajuda antes do programa de 12 passos. E aí eles usaram já a filosofia dos grupos de Oxford para transformar
e iniciar o programa de 12 passos do Alcoólicos Anônimos. O grupo de Oxford, o Dr. William, era um médico, psiquiatra famoso de um hospital, psicologista, né, muito influente, e que essas pessoas desse grupo de Oxford, ele começou esses grupos exatamente para tentar criar um grupo de autoajuda, igualzinho se formou a AA. Então os grupos de AA já vieram lá dos grupos de Oxford. Muitos de nós lembram-se dos grupos de Oxford como um momento evangelizador que floresceu nos anos 20 e início dos 30. Para você ter uma ideia, o grupo Oxford veio lá dos anos 20, 1920. O AA foi fundado em 1938 e 1940, alguma coisa assim. Então, assim, os grupos Oxford já tinham uma caminhada quando começaram. As ideias básicas não eram novas, e elas poderiam ser encontradas em outros lugares, mas para nós, primeiros alcoólicos a contatar os grupos Oxford, a salvação foi que eles davam grande ênfase a estes princípios. Afortunadamente para nós, os membros do grupo tomavam um cuidado muito especial em não interferir com a visão religiosa pessoal de cada um. A sociedade deles, como mais tarde também a nossa, via a necessidade de ser absolutamente independente de qualquer religião. Os grupos Oxford já vieram com essa filosofia do poder superior e de não denominar nenhum Deus nas reuniões. Para quê? Para poder ajudar de uma forma coesa todo mundo que tivesse problema com álcool. E aí é uma coisa que eu sempre me questiono muito, sabe? Não vou espiritualizar, mas por que eu não sou muito mais paciente, amoroso, amigo com as pessoas que estão do meu lado aqui, passando pelo mesmo processo que eu estou passando? Sabe? Porque se você vê a filosofia dos grupos de autoajuda, são pessoas que têm empatia por pessoas que têm o mesmo problema, se juntaram para alcançar o mesmo objetivo. Vocês entenderam? Olha só, os grupos Oxford que se tornaram os grupos de AA e mais tarde se tornando os grupos de NA, foram pessoas com o mesmo problema. Sim. O uso abusivo de uma substância, álcool. Se juntaram por empatia um pelo outro, porque você está com o mesmo problema que eu, com a mesma dificuldade que eu. Então eu vou me juntar a você para te ajudar e você me ajudar. Sim. E essa filosofia foi crescendo porque as pessoas foram se identificando com esse programa, aonde eu me identifico com quem tem o mesmo problema que eu e busca a mesma coisa que eu, quer ficar limpo. Propósito. Então, eles cresceram com uma coisa fundamentada, estruturada, organizada, que alcançou o mundo inteiro, ajudando milhões de alcoolistas e dependentes químicos. E hoje em dia é o programa usado para praticamente tudo. Tem chocólatras anônimos, tem um monte de coisa que pessoas têm dificuldades e aí criam, né, um grupo de autoajuda usando os programas dos 12 passos para aquela situação que eles estão tendo dificuldades. E aí juntam-se pessoas com o mesmo problema e o mesmo objetivo para um ajudar o outro e todos alcançarem os objetivos pré-determinados, né? Que é ali parar daquele comportamento ou uso daquela substância. Agora, uma coisa que você não vê, eu nunca vi, pouquíssimas vezes, e coisa de 2, 3 pessoas, num grupo de 80, 100, são os acolhidos se juntando e se organizando para encontrar, para se ajudar e alcançar o mesmo objetivo. É difícil. Agora por quê? Inveja. Não. Então, talvez porque aqui
Fraternidade. Um problema, porém nem todos têm o mesmo objetivo. Alguns Boa, vêm sim. com a cabeça de quem quer melhorar. Sim, isso pode ser É uma questão de tempo. Mas né? isso pode ser um dos maiores problemas, sim. Por quê? Porque quando você vai para uma sala de NA, você vai com um objetivo. Porque você tá com a sua vida, porque quem vai para a sala ainda não chegou no limite extremo da drogadição. O cara que vai para a sala, é o que eu estava falando hoje mais cedo na palestra, hoje de cedo, né? O cara que vai para a reunião é o cara que antes de chegar onde a pessoa chega para necessitar uma intervenção, né? uma internação. Então, antes ela percebe, antes da destruição total, que está indo para aquele caminho, se posicionando e buscando ajuda. E aí, essa pessoa, ele está com medo do que está vendo acontecer na vida dele e vai para um lugar para pedir ajuda. Então, todos que estão lá estão pedindo ajuda. Então, por isso que a literatura é tão clara quando a gente fala dos passos, porque todos que entram na sala já estão admitindo claramente e inteiramente e de todo o seu entendimento e de todas as suas forças que eles estão perdendo e precisam se entregar a um programa. Então eles se juntam e um ajuda o outro a alcançar o seu objetivo. Mano, vocês estão Tá? atrapalhando, vocês passam na frente. E aí, olha só, aqui o que acontece. Talvez muitas pessoas que estejam internadas, e aí a gente falando do nosso papel de terapeuta, tá, gente? Olha só, muitas pessoas que estão internadas não queriam parar de usar. Eles pararam porque não tinha mais como usar. E aí é diferente de você parar por querer parar, por ver que você está destruindo a sua vida. Então, numa comunidade terapêutica, há várias situações, tá, de objetivos, né, como o Ramon falou. Por quê? Tem pessoas aqui que pediram ajuda para a família. E aí vieram para cá. Tem pessoas aqui que quando chegou ao extremo da destruição, pediram ajuda e vieram para cá. Tem pessoas aqui que simplesmente chegaram ao extremo da destruição, mas só pediram um alívio das consequências e da destruição. Se ele tivesse dinheiro ou se ele tivesse ainda condições físicas, mentais, para continuar o uso, ele ainda estaria lá. E aí é onde a gente não consegue montar um grupo coeso na CT. Porque existem pessoas que realmente não querem parar de usar. Não querem. Elas só estão aqui porque não tinha mais condições de usar. Mas eu acho que, tipo assim, quando a pessoa não quer parar de usar, eu acho que também não pode enfatizar um termo de obrigar a pessoa a parar de usar. Não, se ela estiver se alimentando, trabalhando e se mantendo, beleza. Faz o que você quiser da sua vida. A partir do momento que você está se matando e para de se produzir e de conseguir sobreviver, você emite um sinal para as pessoas que você vai morrer. E aí as pessoas assumem a rédea da sua vida. Porque você se declara incapaz de tomar conta da sua vida. Sua vida se torna incontrolável. E é nítido para as pessoas. É o que eu falo, tem várias pessoas que usam substância, mas tocam a sua vida com responsabilidade. E alguém vai lá, foram fazer uma remoção essa semana. Chegaram lá, o cara num puta apartamentão, com televisão zona, carro na garagem, tudo organizado, e chegaram para fazer a remoção do cara. O cara, não, peraí, cara, mas por que vão me levar? Mó calma. E explicando, explicou, convenceu a família toda de tirar a mão dele, pagar a remoção veio embora sem ele. E aí? Entendeu? Existem níveis de drogadição. Existem níveis de destruição, de falta de controle e de vontade de mudar ou não. Mas muitas pessoas tiveram uma intervenção no momento que não queriam parar. Elas tiveram a intervenção da família ou de pessoas e trago para cá no momento que elas ainda não tinham pedido ajuda. E aí qual é o meu trabalho como terapeuta? Eu sei
aonde essa pessoa vai chegar se ela sair daqui sem ter um entendimento da onde ela vai chegar. Então a família trouxe, beleza, o cara não quer parar, beleza. A gente não consegue montar um grupo coeso porque existem essas diferenças de objetivos. Porém, as pessoas que estão com o objetivo em mudar, elas precisam estar focadas no objetivo delas, porque eu não posso ficar olhando para o lado. E eu, como terapeuta, eu sei muito bem quem está com o objetivo em mudar e quem não está. Eu sei muito bem quem está aqui porque estava no extremo da destruição, que não tinha mais como, e pediu ajuda só porque não aguentava mais passar frio e fome. Mas não tem intenção nenhuma em parar de usar. Eu sei muito bem. Tá, peraí. Então, olha só. O meu trabalho como terapeuta em dependência química é pegar essas pessoas que estão pedindo ajuda, ajudar elas a encontrar o objetivo delas. E conscientizar as pessoas que não querem a mudar também, conscientizando elas o que vai acontecer com a vida delas se elas não mudarem. E os que não pretendem parar de usar, eu também vou trabalhar para mudar a ideia deles, para me conseguir ajudar eles também. Então eu preciso de trabalhar em várias linhas de tratamento. Eu preciso de falar um pouco de todas as coisas para ver se eu alcanço todos. Tem uns, cara, é o que eu sempre falo, nem Jesus conseguiu agradar todo mundo, né? Não vai ser eu, infelizmente. Entendeu? Mas, exatamente. Então, olha só, eu tenho que pensar o seguinte, é um grupo grande com várias pessoas com objetivos diferentes. Porém, todos têm um caminho já pré-determinado, que é a destruição e o que a droga leva. E eu sei o que vai acontecer. Então, os caras que estão indo bem, eu incentivo, eu trato de uma maneira, eu já trabalho com os passos escritos, eu já dou o mapa da vida, já boto os caras para trabalhar a mente deles, já para eles seguir em frente. É os caras que a gente já bota para ressocialização, é os caras que a gente já conversa mais com a família, a gente vai lapidando, porque esse cara é fácil de resolver a vida dele e botar ele de volta na sociedade. O cara que está com a mente fechada, que não está ainda nesse pedido de ajuda, que veio por uma consequência de necessidade ou, né, de um problema jurídico, às vezes. Ou condição da pessoa, né? Porque olha só, tem pessoas que estão... Aqui não. Mas muitas vezes tem gente que se interna porque está devendo bandido, quer sair da rua. O cara fica aqui perturbando a nossa vida, entendeu? Porque não pode voltar para casa e não quer nada com nada. Me identifico. Entendeu? Por quê? Tá correndo a polícia? Não, de bandido. Eu me identifico. Então olha só, porém, esse cara que está aqui por causa de um motivo desses também, é uma pessoa que eu posso ajudar também. Como? Nas palestras, conscientização, depois testemunho, né, mostrando o que aquela condição dele, né, o uso daquela substância dele vai levar ele, porque ele está aqui talvez por causa de uma situação de dívida. Mas se ele sair daqui, se ele, né, ficar aqui o tempo suficiente para resolver essa situação e ir embora com o mesmo problema com drogadição, ele vai voltar com um problema grave de drogadição. Então, já que ele está aqui com um problema de dívida, por que não ajudar ele já a se livrar de dois problemas? Da dívida e da drogadição que faz ele causar dívida, né, provavelmente. Impedir com que ele cause o sonho de voltar e atrapalhar de novo. Exatamente. Então, olha só, não importa a motivação que trouxe você aqui. O que importa é que você está aqui e eu tenho a oportunidade de te ajudar. E eu nunca vou desistir, porque no dia que eu não acreditar que vocês vão mudar, eu junto minhas coisas e vou embora para minha casa. Porque o salário de terapeuta não é o salário que vale a pena todo o sacrifício que o terapeuta tem que fazer. Realmente o maior salário para a gente é ver vidas realmente reestabelecidas, recuperadas, transformadas. Você vê famílias sendo constituídas, você vê pessoas seguindo a sua vida. E sinceramente, se a gente crê em Deus e crê que lá na frente a gente vai ter que prestar umas contas, pô, cara, eu tô conseguindo igualar os meus erros, porque eu tô me doando bastante. Eu tô guardando um galardão lá para minha balança dos erros e os acertos pelo menos igualar, entendeu?
Mas não é, eu estou falando, brincando, não é realmente a minha intenção. Eu realmente tenho um sentimento, né, de realização, como homem, como ser humano, muito grande quando eu consigo ajudar as pessoas, quando eu vejo, né, as pessoas seguindo. E eu acredito muito no programa dos 12 Passos. O programa dos 12 Passos, ele foi constituído, né, através de duas pessoas que tinham problema, conversaram, descobriram que através da partilha, né, compartilhando suas dificuldades, eles encontraram um caminho, e isso foi crescendo, e foi montando uma estrutura, e foi criando toda uma literatura e um programa que me dá tudo que eu preciso para mim trabalhar um indivíduo ou a mim mesmo com o objetivo de ficar limpo. E aí, olha só, nós como terapeuta, né, os iniciantes, por exemplo, como eu vou trabalhar com dependente químico sendo que eu não sei como começar? Se você começar a trabalhar com os passos, você já vai ter bastante sucesso, porque é o programa que mais tem êxito, né, no tratamento de dependência química. Se você aprender a usar a literatura dos 12 Passos, os 5 princípios espirituais dos 12 Passos, se você fazer os passos, porque principalmente você precisa de fazer os passos para você conseguir ensinar como eles são feitos, você vai encontrar que é um caminho muito maior do que nós imaginamos. Porque os passos, por mais que pareça simples quando você lê lá, né? Igual o primeiro passo, eu admito a minha impotência perante a minha dicção e meus defeitos de caráter, e que a minha vida se tornou incontrolável. Quando você começa a explicar o primeiro passo e todos os fundamentos e princípios espirituais do primeiro passo, você vê que é uma transformação enorme que a pessoa já tem que ter logo no primeiro passo. Diga, Edson. Tem alguma diferença do livro verde para o azul? Tem. Qual devemos começar trabalhando? Todos. Existe o verde dourado, né? Que é o guia para se trabalhar os passos. Olha só, o livro azul, esses livros eu mando em PDF. Quem está no grupo já recebeu esses livros em PDF, tá? Que é o livro azul, tá lá no material que eu mandei. O livro azul é o livro fundamento dos 12 passos. O livro azul. Não, mas se vocês quiserem que eu mando para os familiares, é só me dar no dia da ligação, eu mando na hora ali. Oi, para você eu já mandei. Mas só aconselha... Mas quando vocês saírem, e aí pode entrar em contato comigo que eu mando material, quando precisar de material, precisar de livro, que vocês precisarem, gente. Não, vocês podem. Mas só aconselha ler um primeiro ou algum outro? Não? Então, o livro azul, tá? Existe, a gente tem um Só por Hoje, que é uma meditação diária, que você já vai exercitando os passos, né, através dos IPs. Existe o livro azul, que tem todo o fundamento. O livro azul tem história, fundamento, caminho, tem tudo. Oi? Tá com o Iago levou. Levou. Eu só tenho PDF. O Iago levou. E tem o livro verde, que é o verde com chama isto, tem o Isto É também. Tem o livro verde, que é o guia para se trabalhar os passos. Entendeu? É esse que eu li. E aí esse guia você vai ler e lá vai ter os questionários dos passos para você fazer os passos. Os passos não é só um programa de leitura, é muito mais que isso, porque também é um programa espiritual onde você precisa de realmente buscar o seu poder superior da forma que você compreende, para ele guiar você e te acompanhar nessa caminhada dos 12 passos. Porque ele não vai só te mostrar um caminho, mas ele vai te lapidar como homem, como ser humano, e vai te confrontar com muito vigor. Porque o programa de 12 Passos é feito para realmente nos ajudar a entender quem nós estávamos sendo e o que eu preciso de mudar. E é tudo no seu devido lugar. Por isso que existe a ordem de 1 a 12. Não tem como fazer o primeiro e pular para o 12. Não funciona, não tem como. Você não vai nem entender se você fazer isso. Se você ler o primeiro passo e pular para o 12, você vai... Se você que não fez os passos
pegar o quarto passo, ou o quinto, ou o sexto e ler, você já não vai entender nada. Porque é realmente um programa bem estruturado que é necessário seguir a sequência dele para você alcançar o êxito do programa. Lembrando que, mundialmente, todas as clínicas nos Estados Unidos, a maioria no Brasil, exceto as evangélicas que tratam somente através da palavra, tá? Todas as clínicas que não é evangélica, mas igual eu trabalho numa clínica com cunho evangélico, né? Lá em Paracambi. E lá nós também trabalhamos os passos. Eu dou palestra lá igual eu dou aqui. Mas a maioria é católica, né, Mas só que somente a católica que abre o espaço, né, das salas, porque a católica já tem essa doutrina de ter aquelas salas para AA, para NA, para amor exigente. O amor exigente também é nas igrejas católicas, tá? Hoje em dia eu acho que tem em salas comerciais também, mas a maioria também é na igreja católica. Lá na ilha, por exemplo, tinha tudo isso lá nessa igreja que eu ia, tinha tudo isso que eu falo agora. Então, e os passos são usados em todas as clínicas, em todo lugar do mundo. Em todo tratamento dependente químico não há nada mais fundamentado, estruturado e com êxito maior do que os 12 passos. Então, assim, para a gente que trabalha com dependente químico, que nós somos também, né, dependentes químicos em recuperação, é a nossa Bíblia. É o nosso guia, tem que ser. Porque é a única literatura que fala comigo diretamente como deve ser falado. E dê informação, seu Carlos. Quando a gente começa no NA, que é os 12 passos, e se quando chega lá a gente já começa no primeiro, não? Porque se já estiver é uma sala, com uma reunião, se já estiver no sexto passo, a gente tem que entrar no sexto passo e depois voltar tudo? Então, olha só, quando você vai na sala não se trabalha os passos a não ser dias de reuniões de tema ou de estudo, né? As temáticas de estudo. Normalmente, as reuniões são de partilhas. Você chega na reunião, senta, né? Sempre tem, todo mundo cumprimenta, e aí o secretário da reunião lê a ata da reunião, lê os IP sugeridos, lê a literatura e abre a partilha, todo mundo partilha. No meio da partilha tem a literatura, eu acho que só por hoje, se eu não me engano, lê na metade da partilha, depois continua a partilha, no final agradece, lê a ata, lê tudo que foi feito naquela reunião e encerra. Pronto. Onde se trabalha os passos? Com o padrinho. Entendeu? Ao longo, quando você entra na Irmandade, que você conhece as pessoas lá na Irmandade, você sempre se identifica com alguém que está limpo já há muitos anos, né? E aí você convida aquela pessoa para ser seu padrinho e essa pessoa que também vai te entregar suas fichas. E vai ser a pessoa de referência quando você precisar de um SOS, né? De uma ajuda. E aí essa pessoa vai te guiar a fazer os passos que provavelmente ela fez também. Então é uma irmandade estruturada com comportamentos que todo mundo segue. Então, a partir do momento que você começa no NA, começa a ouvir as reuniões, você começa a ser influenciado através das partilhas mesmo, a começar a seguir o programa. Né? E todas as partilhas e tudo que é feito vai te guiando e te ensinando. E aí você escolhe o seu padrinho, começa a trabalhar os passos, escreve os passos, leva o padrinho. Na minha época de NA, eu tinha 16 anos de idade, quando eu comecei para o NA. Cara, nós saíamos para restaurante para comer, a gente ia para a parte de diversão junto, a gente ia para os congressos do NA junto. Eu só andava com pessoas da sala, entendeu? Porque na época eu precisava de ter boas influências, porque todos os meus amigos bebiam, usavam substâncias, e eu precisava de trocar a minha roda de amigos para mim me manter limpo. E a minha solução foi sempre o evite, né, que é o evitar lugares, pessoas e hábitos. Então eu parei de ir para lugares onde tinha pessoas e parei com os hábitos que me levavam ao uso. E transformei isso tudo e fiquei andando com pessoas de DNA há muitos anos. O meu padrinho era um médico mesmo, que era viciado em morfina. Ele ficava aplicando morfina dele dentro do hospital. Na época que eu chamei ele para ser meu padrinho, ele já tinha acho que 12 anos limpo.
E o cara era um crânio, era um dinossauro dos passos. E aí depois, quando eu tive a minha primeira internação em 2008, 2009, lá na Ricardo Iberê, eu tive um coordenador que era terapeuta também, formado em educação física, que chamava... nossa, deu um branco agora. Ribamar. Era um cearense, que estroncudo, de cabeça chata, rapaz. E ele foi quem eu fiz meu primeiro quarto passo. E quando eu entreguei o meu quarto passo, que ele começou a ler, a gente fez, a gente usou, nós, a gente. Aí ele fechou meu trabalho, virou pra mim, faz de novo, coloca eu nesse trabalho, porque eu não tava com você nessa bagunça aí não. Eu falei, que isso, mamãe, tá maluco, rapaz? Era muita folha, era uma apostila dessa que eu tinha escrito. Refaz tudo, bota eu. O problema foi você. Eu não tinha nada a ver com isso, eu não estava com você. Rapaz, eu tive que fazer meu quarto passo inteiro de novo. O quarto passo é grande. Mas o que aquilo me ensinou? Que o problema é eu. Quem tem que assumir, resolver, sou eu. Primeiro passo é Então é o que eu digo sobre o programa de 12 Passos. Ele te confronta e te ensina você a assumir suas responsabilidades e toda a culpa dos problemas causados na sua vida sozinho, porque é a verdade. E não adianta chorar. Você vai ter que assumir. E os passos vão te ajudar. E outra coisa que eu acho que eu esqueci de falar no alinhamento antes de começar o curso, que é o seguinte: existem maneiras e maneiras de ensino, né? Tem pessoas que ensinam muito na parte teórica, né? Sabe explicar a teoria de tudo, igual aos professores de colégio, né? Eu não sou assim. Eu gosto de conversar sobre o assunto, que eu acho que a absorção é muito melhor. Eu gosto de contar histórias que eu conheço verídicas sobre os problemas e fora a minha experiência pessoal de tudo que eu passei também. Porque, sinceramente, quem me ensinou isso foi Jesus. Porque toda vez que eu vejo lá na Bíblia Jesus ensinando alguém, ele estava contando parábolas. Porque faz a nossa mente começar a funcionar de uma maneira melhor e ficar mais atento sobre os temas, tá? Então, assim, eu poderia filosofar muito sobre os 12 passos, mas não tinha que entregar o que eu realmente quero entregar. Porque o que realmente é importante nos 12 passos é ser esse programa que me confronta a minha linha, me lapida, que me leva, sem eu perceber, fazer as coisas que eu preciso de fazer. Por quê? Vamos ler os passos pra gente entender essa linha de raciocínio. E quando a gente voltar, a gente vai desmiuçar um pouco todos os passos para a gente ver aonde os passos me levam, para vocês terem uma ideia. Hoje, né, praticamente a gente vai pincelar o programa inteiro, né? Só que isso, o programa de 12 passos, são muitas literaturas, é muito mais do que 2 horas a gente falando sobre os 12 passos, tá, gente? Então, assim, o curso é de 40 horas presencial, 40 horas ao vivo, 40 horas de aula, porém o conteúdo de estudo do curso bate muito mais de 120 horas de estudo que vocês precisam ler para alcançar uma estatura para entender e conseguir realmente trabalhar numa área de dependência química. E todo esse material eu disponibilizo, tá? Eu garanto, tá? E todo mundo que me conhece, todos os terapeutas que me acompanham e todo mundo que já passou por esse processo de aprendizado sabe que um curso nunca será o suficiente para formar um terapeuta. Hoje eu estava vendo uma matéria do psicólogo que ele mesmo falou: a faculdade de psicologia não é suficiente para formar um psicólogo. A vida do psicólogo é continuar em estudo o resto da vida. Porque a complexidade dos comportamentos humanos é absurdamente extensa e hoje em dia a gente tem uma quantidade de material para aprendizado muito grande.
Então, isso daqui é só um incentivo para vocês começarem uma carreira. Todo o material que eu vou enviar para vocês vai te dar uma base sólida de começar um caminho de trabalho, tanto individual como para se compartilhar. Tá? Mas é necessário não só se interessar nas aulas e também depois ler todo o material. E se você se interessar em trabalhar somente na área dos 12 passos, fique à vontade que tem, assim, sinceramente, um terapeuta que é expert nos passos, ele não precisa nem estudar mais nada. Não é não, o Marquinho? Marquinho que entende dos passos. O terapeuta que sabe dos passos de cor salteado, que sabe passar, fazer trabalho, palestrar sobre 12 passos, ele precisa ter outro curso de terapeuta para trabalhar numa clínica? Trabalha fácil, porque os 12 passos te dá tudo que você precisa para você trabalhar. Tudo. E aí depois que você domina a técnica de trabalhar com os 12 passos, os seus... até esse psicólogo falou que não gosta de chamar os pacientes dele de paciente. Ele chama os pacientes de cliente. Aí eu achei interessante, porque eu nunca gostei de chamar de paciente de cliente. Porque eu acho que quando eu falo cliente, eu estou fazendo um relacionamento financeiro. Mas ele fala que ele, quando chama de paciente, ele coloca a pessoa numa situação de doença. E a pessoa não é doença, é só um ser humano que precisa de ajuda nessa parte psicológica. Aí eu fiquei pensando, olha que loucura, né? Eu penso de um jeito e o psicólogo pensa de uma maneira completamente diferente, que não faz sentido para mim, mas eu adorei saber que alguém pensa daquele jeito, porque eu nunca tinha ouvido aquilo. E aí você sabe o que é isso? Aí olha só, você sabe o que é isso? Presta atenção. Não é porque o cara era um psicólogo. Eu nunca chamaria um paciente meu de cliente. Nunca. Porque eu acho que eu estaria tendo um relacionamento financeiro com ele. E não é esse o meu interesse. E aí um psicólogo famosíssimo fala que ele não gosta de chamar os pacientes dele de paciente, chama os pacientes de cliente. Porque quando ele chama de paciente, ele coloca a pessoa num julgo de doente. Cara, quando eu ouvi isso hoje, agora de tarde eu estava vendo uma matéria que esse psicólogo entrou explicando sobre umas coisas que eu estava interessado e falou isso. E eu falei, meu Deus do céu, outra hora eu ia ficar revoltado por ter ouvido isso. Mas só por hoje eu adorei ouvir. Aí você sabe o que é isso? Programa de 12 passos. Mente aberta. Você sabe por que eu sou quem eu sou hoje? De tanto estudar isso. De tanto ensinar isso. E eu lembro quando como eu era antes dos passos. E eu não era desse jeito. Não era. Eu não tinha essa percepção, que é até interessante saber como os outros pensam diferente do que eu. Eu não tinha essa mente aberta de saber que as pessoas não vão agir como eu espero que elas ajam. Não tem como. Porque quando você fica esperando muito da pessoa, você acaba se frustrando. O programa me ensinou tantas coisas que ele realmente me transformou numa pessoa melhor, mais segura, mais sensata, mais calma, mais consciente, coesa. Me ensinou a ser, com tudo que o programa me estruturou na minha vida, eu consigo hoje em dia ter uma qualidade de vida que eu não sei se eu conseguiria de outra forma. Então, assim, é um programa muito mais impressionante do que vocês imaginam. Tanto para você ensinar, quanto para vocês usarem a favor de vocês. Eu vou ler os passos, depois a gente vai desmiuçar todos os passos. Alguém quer alguma pergunta? Só antes do senhor começar a ler, o senhor falou do programa, aí eu me lembrei de uma coisa, quando eu fui minha primeira vez numa sala de NA, eles é bem parecido com o que nós temos aqui, né, na reunião de partilha, só a única diferença é que lá, quando você vai a primeira vez, eles fazem de nós a pessoa mais importante naquela reunião. E todas as partilhas são voltadas para nós e cabe a nós absorver ou não e colocar em prática ou não
e ter o discernimento do que é certo e que é errado ali. Funciona é só voltar, é o que eles falam no final. Talvez eu acho que o meu erro foi não ter voltado para a segunda reunião quando eu fui. Então, na verdade, isso é bom falar porque nas comunidades terapêuticas não tem tem algumas que têm grupos institucionais, tá? Na minha clínica tinha um grupo institucional do NA. Então nós tínhamos a toalha, tínhamos todas as literaturas, tínhamos todos os IPs, tínhamos ficha e nós fazíamos uma reunião de NA. Então quando chamamos, não, era reunião institucional, era reunião dentro de instituição, era reunião mesmo, da mesmo jeito, só que era fechada, era institucional, né? Não era aberta. Aí sábado a gente fazia a reunião aberta, aí poderia vir adictos de fora para compartilhar com a gente. E a gente sempre recebia o pessoal do HI, né, que é o grupo de hospitais e instituições do NA, que leva a mensagem do NA dentro de hospitais e dentro de instituições. Então nós tínhamos um grupo institucional. Quando você vai trabalhar numa instituição que tem o grupo institucional, é uma reunião de NA, onde existe a ata, onde provavelmente pode existir a sétima tradição. Na minha clínica tinha a sétima tradição, porque a gente precisava que o grupo fosse autossuficiente, então a gente recolhia a sétima tradição para comprar ficha, comprar IP, comprar o material da reunião. Diga. O que é a sétima tradição? A sétima tradição diz que todo grupo de NA tem que ser autossuficiente financeiramente, pagando nem que se fosse simbólico o aluguel pela sala, pela água, pela luz, para comprar o café, as fichas e todo o material. Não dependendo de ninguém e nem de nenhuma instituição ou governo para se manter. Então quem mantém o NA são os próprios adictos, contribuindo, né, com um trocado, com dinheiro. E aí na hora da sétima tradição, na hora que está tendo a reunião, né, de narcóticos anônimos de AA, passa-se uma sacolinha igual o salve de igreja, né, e todo mundo bota um valor lá, não precisa de ser exposto quanto você bota lá, entendeu? E aí no final da reunião, o secretário lê a ata e aí ele fala, ó, na nossa sétima tradição tinha um valor tal, com a sétima de hoje o valor tal, nosso saldo em caixa é valor tal. Esse dinheiro, aí na reunião de secretários da sala, é decidido para que vai ser usado aquele dinheiro. Eu sempre fui parte da secretaria das salas, então a gente falava, ó, o que tem que comprar? Tem que comprar café, copinho, açúcar, tem que comprar IP, tem que comprar a ficha, o que o dinheiro dava para comprar? E a gente resolvia na reunião, colocava na ata o que era resolvido e usava o dinheiro da sétima. Se diz instituição filantrópica, né? Quando não tem ajuda do governo. Nem não nada. pode usar, a gente não aceita, a NA não aceita a contribuição de ninguém Aí se diz que não for filantrópica, né? adicto. Para você ter uma ideia, quando você chega na sala, eles pulam a salve de você. Eles nem te dão a sacola na sua mão. Você é a pessoa mais importante, naquele dia você não precisa de contribuir. Primeiro dia você não precisa de Você contribuir. aceita ajuda e se acomoda com isso, quando para de dar ajuda, acaba o grupo. Sim, exatamente. Não pode aceitar. É só os membros adictos, né, que mantêm as salas. Diga, Mário. No caso, a gente finalizando aqui o curso, retornando para a minha vida lá fora, eu tenho possibilidade de fazer um grupo de NA? Não assim tão rápido. Não, sim, não tão rápido, mas... Então, olha só. No NA, para você ser... eu não lembro qual é o nome lá da ata. Alguém lembra? Coordenador? É secretário, subsecretário, não. E o responsável da sala. SG e tesoureiro. E o RSG, que é o responsável da sala, ele tem que ter um tempo limpo mínimo para ser responsável por uma sala. Existem regras para você ser secretário. Tipo assim, você só pode ser secretário depois com 3 meses limpo, RSG com 6 meses. Então tem todo um processo. Depois que você alcança aquele tempo limpo, e aí você demonstra o desejo de abrir uma sala, né? Você vai na CSA. A CSA, mas como que chama? É rede? Não, Não, subcomitê não é. Área. Na área. Você vai na área, que é tipo um escritório que toma conta daquela área onde você quer montar a sala e faz o pedido
para abrir uma sala e aí tem todo o processo de abertura. Eu já abri algumas salas e já fechei também, tá? Algumas. Não é tão fácil. Mas é lógico que quando a gente começa, a gente se empolga, mas depois a gente vê que o negócio é mais embaixo, tá? Eu fiz muita sala que eu ficava lá sozinho, tá? Na mesa lá esperando, partilhava sozinho, depois fechava e ia embora. Cafeteira só. Tomava café tudo, porque ninguém aparecia. Eu fazia, dava sétima sozinho. Eu fui RSG há muito tempo de grupo. Eu era rato de Narcóticos Anônimos, gente. Eu vivia nas salas. Eu conheço todas as salas da área de Barra Mansa, Volta Redonda, Resende. Eu conhecia tudo. Eu era do grupo Nova Vida de Barra Mansa, que era um dos maiores lá. Que era lá no Ano Bom. Pesquisei na internet, eu vi esse nome. Como nunca fiz parte de NA, no caso é minha primeira internação, é bom saber essas informações para a gente poder até lá fora. Então, uma coisa também, olha só, a gente tá falando de NA porque é uma estrutura que se fala, que eu vejo que lá fora é o maior grupo de apoio para ajudar pessoas que saem de um tratamento em instituição e que não é praticado você falar sobre isso com as pessoas e enviar elas para o pós-tratamento nas reuniões. O engraçado que o que eu mais vejo que vocês chegam na clínica, perguntam lá para 80 pessoas quem conhece o programa de 12 passos, é meia dúzia que levanta a mão. E sendo que é o programa que mais tem êxito no tratamento de dependente químico. Como que você tem problema com dependência química e não conhece o programa de 12 passos? É a mesma coisa você ser diabético e não saber que as calorias e a quantidade de açúcar nos alimentos você vai morrer, meu filho. Porque o antídoto do problema você não conhece. E ninguém conhece, é impressionante, cara. Eu não sei se hoje em dia, eu faz muito tempo que eu não frequento NA, mas eu não sei se hoje em dia não tem mais as salas, o que está acontecendo, porque ninguém conhece. Dá pra fazer até Hoje em online. dia deve ter até sala virtual. Dá pra fazer online. Quando eu fui na sala de verdade. NA lá perto de casa, lá tem a igreja, né? Aí na igreja tem uma sala e eles fazem a sala de lá. Então, olha só, muitas pessoas falam assim, eu conheço um dependente químico, veio falar comigo, pediu ajuda, eu não sei o que fazer. Aí as pessoas costumam me ligar, né? Poxa, Eduardo, tem um amigo aqui, tá precisando de ajuda, o que eu faço? NA. Mas o que é o NA? Aí é onde a gente volta lá na Bíblia, né? O povo padece por falta de entendimento. Porque olha só, lá fora, cara, tem muitas pessoas que conseguem se estabilizar frequentando a sala. Se não der certo, vai precisar de uma intervenção para quebrar a compulsão. Porém, depois da internação, você precisa de manutenção. Não existe lugar melhor do que uma sala de NA para quem terminou um tratamento numa instituição. Não tem. É muito melhor do que até pagar um terapeuta. Deus me livre, né? A gente não pode falar isso, né? A gente vai ficar duro sendo paciente. Mas é melhor, você sabe por quê? Porque olha só, além de você me pagar para vir fazer terapia comigo, é um só falando. Se você vai na sala, você escuta 30. E é 30 pessoas com autoridade de falar sobre o assunto. Porque são 30 pessoas, às vezes limpa 2, 3, 4, 10 anos. Porque na sala de NA, cara, a maioria das pessoas na sala é só dinossauro, filho. É só cara que tá muito tempo limpo. E eles têm um caminho. Um cara que chega lá e fala que tá 10 anos limpo, você tem que escutar a partilha do cara, pô. Ela tem um cara que dá 10, o Bruno dá 10 anos limpo. Aí sabe o que acontece? Olha só qual que é o mistério do NA que ninguém entende. Aí você vai lá, né? Conhece lá, vê lá a partilha do cara de 10 anos. Rapaz, o cara tá 10 anos limpo, legal, né? Aí você volta lá depois de um mês, tá o cara lá. Fala, rapaz, o cara tá 10 anos limpo, por que ele não toca a vida dele? Não, ele tá 10 anos limpo porque ele não para de ir lá. É a mesma coisa do esquizofrênico que tá tomando remédio e tá se sentindo bem, quer parar o remédio porque tá se sentindo bem. Cara, mas você tá se sentindo bem por causa do remédio. Se tirar o remédio, você vai virar de novo, vai surtar de novo. O NA é o remédio que mantém os caras limpos. Porque todo dia que você sai do conforto da sua casa para ir para uma sala de NA, contar as suas dificuldades do dia e ouvir a dificuldade dos outros, aquela sala te lembra todo dia o problema que você tem. E aí você nunca esquece do problema que você tem. Não dando mole, nem baixando a guarda e sempre praticando os evite e sempre conseguindo se manter em recuperação. E é simples, cara. Seu Carlos, tipo assim, tentar não significa conseguir, né? Mas todos conseguiram, tentaram. Sim.
né? Às vezes, não só por uma caída, né? Como às vezes eu tomo como exemplo o Santo Dumont, que é cara que tentou vários voos, caiu, levantou, caiu, Sim. até que chegou ao patamar da vida dele. Eu tenho esses caras como exemplo na minha Sim. vida. Senão eu acabo desacreditando de mim mesmo. Como uma criança que ela começa a engatinhar, esse programa na minha vida, eu fui como uma criança. Por Deus do céu, seu cara, que eu vou falar pelo senhor, por hoje, eu tenho um temor a Deus, cara. Eu fui uma criança levantando e caindo engatinhando, sabe? Uhum. Mas eu acho que quando a gente não quer uma recuperação, tudo se torna chato. Eu vou no NA, Ah, sim. aquilo é chato pra caralho, porque eu não quero uma recuperação. Sim. Então, quando eu não quero uma coisa, é igual, tipo assim, eu não gosto do senhor. Dando um exemplo, eu não, só pra mim vai se tornar um cara chato, porque você só fala de recuperação. E eu não quero. Então eu eu não não. quero. Exatamente. Ou então chego pra um cara aí que o negócio dele Quem não quer recuperação não anda com quem quer. E nem gosta de ouvir quem está passando. Agora, o programa de 12 Passos é um programa de confronto. Ninguém quer. Por que todo mundo, olha só, por que todo mundo gosta de ficar o dia inteiro à toa batendo papo, mas na hora da palestra se sente incomodado? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Porque não se identifica. Sabe por quê? Porque na hora da palestra você vai ouvir as verdades que você causou, as verdades que você não quer saber, entendeu? As coisas que machucam. É quando na palestra o terapeuta vai falar que o culpado de estar aqui é você, que é você que fez coisa errada. E aí os que não querem tratamento vai ficar com raiva de quem? Dele? Vai ficar com raiva do terapeuta. E aí, isso aí já é transferência de culpa, que é muito normal na dependência química. E aí, você sabe o que acontece? O cara tá aqui por causa dos erros dele. E aí, só que ele não tá suportando a consequência dos erros dele. Tá doendo. E aí ele começa a culpar a clínica, o terapeuta, o diretor, a comida, o banho, a água, tudo. Porque simplesmente ele ainda não tem coragem, ou então não aguenta, porque alguns não aguentam assumir que isso tudo é culpa dele. E aí, cara, quem não quer recuperação não suporta isso. Aí corre das reuniões. Simples assim. Mas olha só, como já deu tempo, a gente vai falar sobre os passos quando a gente voltar do intervalo. Eu só quero terminar falando uma coisa que o Marquinhos estava falando, que tem vários sentidos de falar sobre isso, que eu acredito que é assim mesmo, a gente vai caindo e levantando. Porém, a nossa vida é realmente altos e baixos. Mas sempre dá certo. Sempre. No final, sempre dá certo. Se não deu certo ainda, porque não chegou no final. Então a gente está buscando e a gente vai chegar lá. Beleza? Tamo junto. Vamos pro intervalo aí, tá, gente? Daqui a pouco.